Medicina tradicional, medicina alopática e medicina homeopática. Qual é a diferença entre essas abordagens médicas? Esses dois sistemas de medicina que já estão há muito tempo aí, disponíveis para todos nós? O que é melhor, alopatia ou homeopatia? Ou será que eles podem trabalhar integradamente, de uma forma sinérgica? Se você quiser saber mais sobre esse assunto e muito mais sobre saúde, longevidade e bem-estar, já se inscreva no canal, dê o seu like e compartilhe esse vídeo, que eu, Dr. Luiz, conto muito com a sua ajuda. A intenção de gravar esse vídeo hoje, pessoal, é justamente para trazer uma maior compreensão para vocês a respeito de dois grandes sistemas médicos aí já de muito tempo disponíveis para todos nós. O primeiro deles, a medicina tradicional, né, que a gente pode entender como alopatia, e a medicina homeopática. Quais são essas diferenças? Então, a primeira diferença que eu vou trazer é a compreensão do processo de doença, de enfermidade. Então, dentro da medicina tradicional nossa, dentro da alopatia, a doença é algo que tem que ser extirpado. Nós precisamos anular a doença. E a gente vai usar, então, um princípio lá desde Hipócrates chamado contraria contraris curentur. Ou seja, a cura através dos contrários. Por isso o nome alopatia. Alo quer dizer algo diferente à doença, algo que se contrapõe à doença. Então, daí você já vai começar a compreender como que é a ação de um medicamento alopático dentro do organismo. Ele vai se contrapor ao efeito da doença. Então, isso é uma diferença bem importante. E no caso da alopatia, a doença é algo ruim que tem que ser extirpada do organismo, tem que ser simplesmente anulada. Já dentro da homeopatia, a compreensão de enfermidade, de doença, é algo que precisa ser reequilibrado. A enfermidade nada mais é do que um distúrbio, uma desarmonia do que Hahnemann chamava energia vital. Hahnemann era um vitalista, ele acreditava, nesse princípio de que há uma energia que anima tudo e a todos, e que o nosso organismo não é indiferente, e quando essa energia vital ela está abalada, a gente começa a ter sintomas e doenças. Então a gente precisa, através da homeopatia, não simplesmente extirpar o sintoma e a doença, mas sim voltar a deixar essa energia vital em equilíbrio. Então a doença seria um desequilíbrio da energia vital, mas precisamos ao mesmo tempo fazer com que essa energia vital retome a sua força, recoordene esse organismo e, portanto, os sintomas e as doenças iriam embora. Dentro da abordagem entre onde está essa doença, onde está essa desarmonia, na alopatia se compreende de que a doença está naquele órgão, está naquele sistema específico, que uma diabetes é um problema do pâncreas, que uma alergia é um problema de pele, que uma pneumonia é uma doença do pulmão, do pneumologista. Ou seja, dentro da medicina alopática, existe muito mais a compartimentação, ou seja, você divide o corpo em várias partes e você vai entender que cada doença está acontecendo numa certa parte do corpo e muitas vezes você tem que focar naquele tratamento e simplesmente é isso. Não há muito advento da compreensão das questões psíquicas, subjetivas, questões emocionais e mentais dentro do processo do adoecimento. Então a alopatia ela foca muito mais em dar um remédio para curar ali os efeitos da doença naquela parte do corpo, e se há alguma questão mais sistêmica, se há alguma questão emocional, isso não é o foco dentro da alopatia. Já na homeopatia é o contrário. A homeopatia tem uma compreensão de adoecimento de vários níveis. Então, uma doença que está na pele não necessariamente é uma doença só da pele, é uma doença que também está atingindo vários outros níveis orgânicos do seu sistema, inclusive incluindo as dinâmicas mentais e emocionais. Ou seja, para Hahnemann e para todos os homeopatas, desde a época de Hahnemann, existem fatores emocionais e mentais relacionados às doenças. Então, muitas vezes a doença está se manifestando num certo órgão,
numa certa parte do corpo, mas existe toda uma questão emocional, mental e até mesmo de percepção desse sujeito em relação à realidade que ele vive. Bem mais profundo e bem mais integralista, né, digamos assim, a visão da homeopatia. Agora vamos para o terceiro ponto que distingue a alopatia e a homeopatia, que é o princípio da individualização. Dentro da alopatia, se você está tratando 10 mulheres que têm enxaqueca, provavelmente as propostas de tratamento para essas 10 mulheres vão seguir um certo protocolo, uma certa abordagem, não vai mudar muita coisa. Ou seja, você tem um protocolo definido para tratar certa doença. Assim como se a gente for tratar 10 pessoas que têm dermatite atópica, provavelmente a maior parte delas vai receber corticoides tópicos, vai receber um antihistamínico, né? Ou seja, existem protocolos para tratar as doenças. Isso é um princípio de generalizar a conduta baseado na doença. Já na homeopatia é o contrário. Se eu tiver 10 mulheres com enxaqueca ou 10 pessoas com dermatite atópica, pela compreensão da homeopatia, de entender os processos que envolvem o adoecimento de cada uma dessas pessoas, possivelmente eu vou ter aí 10 prescrições diferentes para uma mesma, aparentemente uma mesma condição clínica. Porque dentro da compreensão da homeopatia, o que faz uma pessoa manifestar enxaqueca ou dermatite atópica, para cada pessoa podem ter questões completamente individuais, ou seja, a homeopatia trabalha com a individualização do tratamento. Um quarto princípio aqui é em relação às doses medicamentosas. Toda medicina ela se propõe a fazer um diagnóstico e usar de algum medicamento. No caso da alopatia, os medicamentos que são utilizados, eles são ponderais, ou seja, eles têm uma quantidade de droga, de princípio terapêutico, de princípio ativo grande. Ao tomar esse princípio ativo, esse efeito terapêutico vai acontecer, só que o resultado clínico que é gerado através do medicamento alopático, ele dura enquanto essa droga está agindo no meu corpo, enquanto ela ainda não foi metabolizada. No momento em que eu já metabolizei essa medicação, no momento em que meu organismo já eliminou essa medicação do corpo, via pele, via urina, né, a questão de fezes, eu já eliminei ela do meu organismo, eu paro de ter aquele efeito terapêutico, porque a dose é muito alta e quando a dose é muito alta eu preciso ter continuamente essa droga para que ela continue gerando um certo efeito dentro do organismo. Nesses casos também, quando eu uso uma dose muito alta, no caso da alopatia, de uma certa forma a minha célula apenas responde passivamente frente a esse estímulo. Então, eu estimulo um receptor ou um núcleo celular, só que de uma forma muito intensa. E essa célula fica paralisada, recebendo esse estímulo e dando uma coordenação, mas na hora que não tem mais esse estímulo forte, simplesmente meu corpo para de ter aquele efeito, e o efeito é da droga. Já na homeopatia, as doses dos medicamentos homeopáticos, elas não são ponderais, como na alopatia, são, pelo contrário, infinitesimais, diluídas, ou seja, eu tenho, às vezes, num remédio homeopático, não há um átomo sequer já dessa substância ali naquele líquido. Aquilo foi diluído, dinamizado, né? Até o ponto em que eu não tenho mais nada ponderal, apenas há uma informação muito sutil de um princípio terapêutico ali, uma informação guardada naquele meio aquoso, né, no caso. Então, a partir disso, as doses são extremamente diluídas, extremamente infinitesimais. E o que acontece quando eu tomo essa homeopatia? Eu vou dar um estímulo muito sutil para o meu organismo, completamente ao contrário da alopatia, e por eu dar um estímulo muito sutil na célula, eu provoco na célula uma segunda reação. Eu faço essa célula se tornar mais ativa nesse processo e, portanto, existe um primeiro efeito, que é o efeito do medicamento, um efeito primário, mas o que é interessante na homeopatia é o segundo efeito, é o efeito do organismo frente a esse estímulo sutil. E qual é a vantagem disso?
que mesmo que essa homeopatia pare de ser tomada, mesmo assim esse mecanismo de reação secundário da célula, do organismo, da energia vital, ele continua agindo. E aí eu vou ter benefícios mesmo quando eu não estou tomando o medicamento. Na alopatia não, se eu paro de tomar o remédio, eu paro de ter o efeito benéfico. Ou seja, os resultados clínicos que a homeopatia pode trazer muitas vezes vão mais próximos ao que a gente considera cura. Por quê? Cura é um processo de bem-estar, de equilíbrio fisiológico que eu conquistei sem precisar só ficar tomando medicamento. Se eu preciso ficar sempre tomando medicamento, eu não tenho cura, eu tenho controle da doença. Então, na alopatia, eu tenho controle de doenças. Eu uso um remédio para diabetes para controlar o diabetes, eu uso um remédio de pressão alta para controlar a pressão alta, eu uso um remédio de alergia para controlar a alergia, mas eu não tenho cura. Já na homeopatia, muitas vezes, se o medicamento foi bem prescrito, houve uma boa evolução, mesmo que esse paciente tome a homeopatia por um tempo e depois ele pare de tomar, o que foi conquistado dentro dessa reharmonização da energia vital, muitas vezes perdura. Olha que interessante também esse efeito das doses. Vamos para o quinto aspecto, que é a questão da compreensão das leis de cura. Dentro da alopatia, como ela é muito compartimentada em vários órgãos, partes do corpo, e essas partes não se conversam muito, não se tem muito essa noção da relação entre os órgãos, né, como é que eles se afetam entre si, as questões das dinâmicas psíquicas e mentais. O que acontece? Eu dou um remédio lá para a pele, porque a pele está ruim, eu suprimo com um corticoide esse sintoma e está resolvido. Daí, se a pessoa tiver um sintoma, por exemplo, no pulmão, uma pneumonia, uma tosse ou uma alergia no pulmão, vai no pneumologista. Daí o pneumologista vai lá e dá mais um corticoide e suprime mais a reação que estava se mostrando nesse órgão. Aí a pessoa começa a ficar mais agitada, pernas inquietas, começa a ficar em quadro de pânico e o pneumologista fala assim, vai lá no psiquiatra. E aí a pessoa vai no psiquiatra e ele fala, você está com pânico, você está agitada, você está ansiosa, você precisa tomar um tarja preta e um ansiolítico, né? E se a pessoa fala assim, além disso eu comecei a desenvolver uma doença autoimune, vai lá então no reumatologista. E assim vai, ou seja, não há uma compreensão, né, da questão das leis de cura. Por quê? Porque dentro da alopatia basta curar aquela parte, a minha parte, e o resto a pessoa vê com o outro especialista. Ou seja, a gente vê que muitas vezes não há cura mesmo dentro da alopatia, apenas há controle de sintomas. E o que acontece? À medida em que a pessoa vai controlando sintoma, controlando sintoma, controlando sintoma, a lista de remédios vai ficando cada vez maior, os efeitos colaterais também dessas associações medicamentosas, elas aumentam exponencialmente e o gasto que o paciente passa a ter com esses tratamentos aumenta muito também. Já na homeopatia, existe uma compreensão integral corpo e mente. Ou seja, se eu trato um sintoma da pele, eu preciso compreender que em nível mental também existe um problema, não existe só na pele. Se a pessoa tem uma asma, ela não tem esse problema só no pulmão. Isso está relacionado com aspectos também psíquicos. Existem aspectos, né, dinâmicos em que essa asma surgiu na vida dela. Ou seja, eu preciso explorar essa individualidade e tratar na profundidade. Se eu trato na profundidade todo esse complexo corpo e mente, o que vai acontecer com o remédio homeopático? Ele vai agir num nível mental profundo. A percepção da pessoa frente à realidade e à doença vai mudar. A percepção em relação a vários funcionamentos do corpo vai mudar. E ela vai passar, muitas vezes, a apresentar outros sintomas no processo de equilíbrio dessa energia vital. Ou seja, eu vou melhorar psiquicamente, mas talvez algum sintoma que já está instalado possa piorar, possa se exacerbar. E isso quer dizer que um processo de cura está se estabelecendo no organismo. Por isso que o acompanhamento homeopático é muito importante, porque muitas vezes nesse processo de exacerbar um sintoma, ou às vezes aparecer um sintoma novo, as pessoas se desesperam e acham que estão piorando e às vezes suprimem mais uma vez com um medicamento alopático aquela melhora que já estava acontecendo. Ou seja, na homeopatia, a cura ela vem de dentro para fora,
né, de órgãos mais nobres para órgãos menos nobres, ou seja, eu vou tender a estimular essa energia vital e essa energia vital vai exonerar processos patogênicos que se instalaram no meu organismo, questões de metástases mórbidas que foram se instalando no meu organismo por eu ter tomado muito medicamento ao longo da minha vida, por eu ter suprimido vários processos. A medicação homeopática vai ajudar a drenar tudo isso que está suprimido e, portanto, eventualmente podem surgir sintomas nesse processo do corpo retomar o equilíbrio da energia vital. É um ponto bem complexo, tanto até quando a gente tem um curso de homeopatia, quando a gente faz a especialização em homeopatia, nós temos vários módulos só para compreender essas leis de curas, como que elas operam no nosso organismo. Mas grave o seguinte conceito, de que não é possível tratar uma parte do organismo sem tratar o todo, entre a urina, o pé, os aspectos mentais, a questão digestiva, o estômago, tudo está integrado e então eu preciso compreender esse todo para eu poder fazer uma prescrição homeopática. E finalmente, um sexto ponto que eu separei aqui para vocês, para distinguir a alopatia de homeopatia, que é o uso de um remédio único. Dentro da alopatia, muitas vezes, para cada sintoma compartimentado da doença, eu vou usar um remédio. Então é um omeprazol para dor no estômago, é uma estatina para baixar o colesterol, é um anti-inflamatório para dor no joelho, é um antihistamínico para coceira, é um antidepressivo para depressão, e aí a minha lista de remédios vai aumentando e os efeitos colaterais exponencialmente. Eu vou também prejudicando várias funções do meu corpo que deveriam estar acontecendo, mas em virtude dele ter que metabolizar todas essas drogas, eu acabo perdendo meus sistemas antioxidantes e eu acabo afetando o funcionamento de vários órgãos e a produção de hormônios e várias enzimas importantes do corpo. Já na homeopatia, como eu estou compreendendo integralmente corpo e mente, e eu vou prescrever um medicamento que complete essa imagem, que compreenda essa totalidade sintomática, essa síndrome, né, que é importante do ponto de vista da homeopatia. Eu pego essa coletânea de sintomas bem importantes e eu vou prescrever um medicamento de cada vez, ou seja, eu vou propiciar que a partir desse estímulo sutil, tudo vai acontecendo. Eu não preciso dar vários remédios homeopáticos, porque na realidade eu preciso de um medicamento que haja profundamente nesse quadro, né, de uma forma muito peculiar, de uma forma muito individual. E aí sim eu vou ter o resultado muito mais abrangente. E qual é a grande vantagem disso? Muito menos efeitos colaterais, em virtude de já não ter droga ali, né, do ponto de vista ponderal, e de ser só um medicamento de cada vez. Eu não preciso usar, 10 remédios, um para cada sintoma. Resumindo, pessoal, esse vídeo, eu gostaria de dizer assim, que muito antes que vocês concluam, de que, então, o Dr. Luiz está falando que a homeopatia é tudo de bom e a alopatia é tudo ruim. Não, pessoal, eu não acho e nem penso assim. Eu acho que a alopatia, a medicina tradicional, ela é importantíssima. Ela avançou muito tecnologicamente, a parte de exames diagnósticos, a parte das próprias drogas, são maravilhosas e a gente deve usar isso no momento certo, para o paciente certo, na dosagem certa, como tudo, né? Porém, hoje eu vejo que as pessoas estão muito reféns dos medicamentos. As pessoas têm muitos efeitos colaterais, elas são muito prejudicadas pelo excesso de medicamentos. E aí a homeopatia é um sistema de tratamento que eu posso desmedicalizar essa pessoa com responsabilidade, ou seja, não trazendo nenhum prejuízo para ela, mas ajudando o corpo a retomar várias funções que estavam perdidas, muitas vezes até pelo excesso de medicamentos alopáticos. Então, são duas medicinas que podem se complementar e é claro que a intenção sempre do tratamento é utilizar menos alopatias e muito mais homeopatia, fazendo com que a carga química fique pequena e o corpo consiga readquirir funções que estavam perdidas anteriormente. Então, é possível ter um tratamento sinérgico entre alopatia e homeopatia? Sim, a maior parte dos meus pacientes já toma algum remédio alopático, só que com o tratamento e a médio e longo prazo a gente consegue realmente desmamar esses medicamentos. Gostou desse vídeo? Já deixa o comentário aqui se você usa homeopatia
Eu quero saber também se você usa alopatia, quantos medicamentos alopáticos você utiliza e se você já conseguiu tirar um pouco dessa carga química, já usou homeopatia com sucesso. Coloca aqui a sua experiência que eu tenho curiosidade em saber, vou ter o maior prazer em interagir com vocês. Se você quiser um tratamento individual e de qualidade, também deixo aqui o link para agendamento de consulta e também o nosso blog, que tem muitas novidades sobre saúde, bem-estar e longevidade. Até mais, até a próxima. Obrigado pela audiência.